Provérbios capítulo 8. Espero que esse seja um momento agradável e proveitoso, que você goste dessa leitura. Deus abençoe você e sua família. Tenha todas e todos uma maravilhosa noite, desfrutando a graça e a misericórdia de Deus. Vamos lá? A primazia absoluta da sabedoria. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Nota de rodapé 1. O livro de Provérbios pode ser didaticamente dividido em 3 grandes capítulos, todos com o objetivo de ensinar à humanidade como viver de forma piedosa, santa e inteligente diante de Deus. O temor do Senhor é a base de todo o saber e vida com Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 1, até Provérbios capítulo 7, até o versículo 27. A prática da verdadeira vida espiritual, santidade, só é possível mediante a sabedoria, o conhecimento vivo do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 1, até Provérbios capítulo 9, versículo 18. A piedade e santidade é o exato oposto da vida mundana, desinteressada de Deus. Impiedade, Provérbios capítulo 10, versículo 1, até Provérbios capítulo 31, versículo 31. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Nota de rodapé 2. Uma das mais evidentes demonstrações da graça de Deus está no fato de que Ele mesmo providencia de todas as formas para que sua mensagem de salvação e evangelização chegue a todos os povos, culturas e indivíduos em todo o mundo, das ruas e vilas às grandes edificações e centros urbanos. É importante notar que o convite do Senhor vem ao nosso encontro onde estivermos, e cabe a nós a decisão final de aceitá-lo de todo o coração ou nos mantermos indiferentes, atitude que tem o mesmo sentido prático da rejeição. Versículo 7 deste capítulo 8 de Provérbios, e Lucas capítulo 19, versículo 9, versículo 10. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz: a todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Nota de rodapé 3. O termo original hebraico, petit, simples, comunica a ideia de uma pessoa ingênua, inexperiente, que é facilmente enganada, ou seja, incauta. Nécio ou insensato, em hebraico kécio, tem o sentido de alguém vagaroso na compreensão das coisas e da vida, mas inclui também a ideia de ser ímpio, pagão ou ateu. Salmo 49, versículo 13, Eclesiastes 7, versículo 25. Ouvi, pois, proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Nota de rodapé 4. A expressão adúltera não se aplica somente à perversão sexual, mas todo tipo de distorção da verdade, falsificação, corrupção, deturpação e perversidade. Filipenses 2,15, Provérbios 2,15.
para os que possuem discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino, e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias e de tudo que se possa ambicionar. Absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, e em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Nota de rodapé 5. A sabedoria é personificada e revelada com perfeição em Jesus, o Filho de Deus e o Cristo, o Messias prometido. Nele reside corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9, que é a vida, João 14:6, e a luz que veio do céu, João 8:12, para todos os que aceitam com sinceridade e alegria de coração, João 7, versículo 17. Só essa sabedoria tem o poder de falar com autoridade absoluta. Versículo 22 até o 31 deste capítulo. João 1:1, 1 Coríntios 1:30 e Colossenses 1:17. Para os que possuem o discernimento, são ensinos claros e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino, e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro, porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias e de tudo o que se possa ambicionar. Absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, e em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Nota de rodapé 6. Aqui podemos reconhecer claramente a voz de Jesus Cristo expressando seu amor incondicional pela humanidade e sua disposição constante em atender às orações de todos que se achegam a Ele. João 13:1, Hebreus 7:25. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. A sabedoria vive para sempre. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Nota de rodapé 7. O trecho dos versículos 22 até o 31 veio a se constituir ao longo da história de Israel e da Igreja em um hino sobre a personificação e a obra da sabedoria divina em toda a criação do universo. Provérbios capítulo 1, versículo 20 até o 33, Provérbios 3, do versículo 15 até o versículo 18, Provérbios 9, do versículo 1 até o versículo 12. Portanto, esta e outras passagens semelhantes podem ser interpretadas como antecipação sobre o que o Novo Testamento descreve quanto a Jesus Cristo como a própria palavra de Deus. João
capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, João 17, versículo 5, como também sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 24, versículo 30, Colossenses, capítulo 2, versículo 3, João, capítulo 5, versículo 17, versículo 18. Fui formada desde a antiguidade, desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas. Eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. Nota de rodapé 8. Deus, em sua plena soberania e eternidade, criou o universo e tudo o que há, a partir do nada absoluto, que é o sentido exato da palavra criar nos originais hebraicos do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, do versículo 1, versículo 21 e versículo 27. Deus forma do nada, ex nihilo, as partículas básicas do universo, moléculas e células, enquanto sua palavra, o Logos divino, e sabedoria, seu caráter amoroso e justo, reveladas na pessoa do seu Filho e nosso Salvador Messias, colaboram na maravilhosa ação da Trindade para ordenar tudo de tal forma que a humanidade possa ter alguma compreensão geral. João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. E na plenitude dos tempos, no limiar do final das eras, decidiu Deus tomar plena forma humana, encarnar na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, viver e sacrificar-se em benefício da vida eterna, da criação da qual o homem, feito à imagem de Deus, é obra-prima. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 28. Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve o meu ensino e sereis sábios. Ouvi o meu ensino e sereis sábios, não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia à minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Nota de rodapé 9. Aquele que é a vida em si mesmo é o único que pode dar a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus em Cristo deseja ansiosamente dar essa vida a todos aqueles que desejam recebê-la, mediante simples e sincera fé na pessoa e obra vicária do seu Filho, o Cristo.
João 11, versículo 25, versículo 26. João 3, versículo 16, versículo 21. A King James de 1611 traz a seguinte tradução para este versículo: For whoso findeth me, findeth life, and shall obtain help of the Lord. Que inglês maravilhoso, enfim. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 9 do livro de Provérbios. Deus abençoe você e sua família. Tenham todos uma maravilhosa noite. Fé e tulipas, só lhe deu glória. Amém. Só lhe deu glória.